A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaite. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso EIP, o poder extraordinário do perdão. Na aula passada eu falei sobre a motivação versus mágoa, porque muitas pessoas elas fizeram e fazem muitas coisas pautadas na mágoa, impulsionadas por uma ferida aberta no seu coração. E isso, na realidade, vai acabar trazendo transtornos, problemas na sua vida. Por isso é muito importante você sempre resolver a sua vida relacional com as pessoas, sempre ter o seu coração limpo, para que o Senhor possa estar operando livremente e isso tudo não trazer problemas para a tua história. No dia de hoje eu gostaria de falar de um assunto aqui que é uma revelação do Senhor, tá? Eu quero ler um texto sagrado que se encontra ali em livro de Michelei, Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as saídas de vida. Então a Bíblia nos diz para guardarmos o nosso coração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Espírito Santo, eu quero te pedir a tua presença, através dessa aula, que o Senhor tenha liberdade para se manifestar no nosso meio, que essa aula seja uma aula rema, uma aula, Senhor, poderosa, dá-me as revelações do Espírito, traz cura, traz libertação na vida dos ouvintes, dos alunos da EIP, da Escola Intimidade e Poder, começa a soprar esse vento impetuoso da presença. Libera os anjos do Senhor necessários para, Senhor, o bom andamento dessa aula. Vai guardando, vai livrando, vai protegendo, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vejamos, eu quero falar hoje um pouco sobre a possessão por pessoas humanas. A possessão por pessoas humanas. Deixa eu até colocar aqui a possessão por pessoas humanas. Porque existem aí tipos de possessão. Existem a possessão por entidades demoníacas, tá? Os tipos de possessão. Existe a possessão, na verdade, existem tipos de possessão. A possessão por entidades demoníacas, a possessão pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele se manifesta na nossa vida, muitas vezes ele se apodera de nós, ou seja, ele nos toma, ele nos possui. Como assim, pastor? Lembra de Davi de Meller, o rei Davi, em 1 Samuel capítulo 16, quando ele foi ser consagrado a rei de Israel. Davi de Meller era ainda um jovem, mas o profeta Shemael ele vem lá de Ramá para ungir Davi em Beit Halem, Belém de Judá. Então ele vai ungir Davi, e quando ele libera aquele óleo na cabeça de Davi através de um Keren Shemen, um chifre de azeite, quando ele derrama aquele óleo na cabeça do rei Davi, até então Davi ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se apodera dele. Então existe a possessão pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo se apodera de nós. E quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, coisas extraordinárias acontecem. Quando o Senhor Espírito Santo se apodera de uma pessoa, coisas grandiosas acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. Então, o que nós mais precisamos nos dias de hoje, irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando você é cheio dele, você, na realidade, você é vazio para outras coisas. Então não tem espaço na tua vida para tristeza, não tem espaço na tua vida para amargura, não tem espaço na tua vida para mágoa, não tem espaço na tua vida para angústia, para aflição, porque esse espaço está preenchido e cheio do Espírito Santo. Então tem gente que é possessa. Que isso, pastor? É possessa. A palavra, na realidade, é possessão pelo Espírito de Deus, ou seja, cheio do Espírito Santo, cheio da Ruach HaKodesh. Então, se tem uma coisa que o Espírito Santo quer é se apoderar de você.
Você está preparado para o Espírito Santo se apoderar de você? Mas para ele se apoderar de você, primeiro você vai ter que tirar algumas coisas que está aí, porque ele não vai também disputar com algumas coisas que estão no seu coração. Então existe esse primeiro tipo de possessão, existe a possessão por entidades demoníacas, ou seja, espíritos imundos e espíritos impuros. Espíritos imundos tem muito a ver com questões de sexualidade, com questões aí de malignidade. Os espíritos malignos têm a ver muito na área da enfermidade, né? Pessoas que são enfermas por causa de espíritos malignos. A Bíblia ela vai narrar muito mais sobre os espíritos imundos do que sobre os espíritos malignos. Então tem muita gente possessa por entidades demoníacas, ou seja, são demônios que se apoderam de determinada pessoa. Muitas vezes eles se apoderam com o estado mental das pessoas ativo, muitas vezes eles se apoderam suspendendo o estado mental das pessoas. As pessoas, elas na realidade, o inimigo ele se torna ali o seu hospedeiro, ele entra na vida daquela pessoa, a pessoa não sabe o que aconteceu. É por isso que tem gente que mata, não sabe o que aconteceu, tem gente que rouba, não sabe o que aconteceu, tem gente que estupra e não sabe o que fez, porque na verdade é um espírito, no caso aí, imundo, que se apodera daquela pessoa e ali ele suspende o estado mental dela. Agora existe também o espírito, a entidade demoníaca que entra na vida da pessoa, entra. É possessão, é de dentro para fora, entra, e ali a pessoa, mesmo o demônio ali, a entidade ali, dentro dela, ela ainda consegue saber o que está acontecendo, mas lá no fundinho, mas ela sabe, tá? Então existe aí o tipo de possessão por entidades demoníacas, o tipo de possessão pelo Espírito de Deus, e existe o tipo de possessão por pessoas humanas. Que é isso, pastor? Quer dizer que uma pessoa humana entra dentro de mim? Sim, mas não fisicamente. Eu vou te mostrar como que funciona isso. Tem muitas pessoas possessas por pessoas humanas. Então, qual é o conceito de possessão? Você precisa entender o conceito de possessão. O que é possessão? É alguém que tem posse de algo, domínio de algo. É algo que a pessoa possui, algo que possuiu aquela pessoa. Então é chamado de possessão, posse, domínio, né? O Espírito Santo tem domínio sobre a nossa vida, possessão pelo Espírito Santo. O demônio tem domínio daquela pessoa, possessão por entidades. Um ser humano tem possessão do outro, ou seja, ele domina a vida do outro. Então são aí, na realidade, um conceito que existe de possessão. Então, possessão é algo que nos possui, é algo que está dentro de nós, entra em nós e ali se manifesta, se externa através da nossa vida, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Mas é algo que nos possui, tem domínio dentro de nós. Tá? Então, é um conceito sobre possessão de uma maneira aí generalizada. Então, você precisa entender, eu quero falar aqui não de possessão pelo Espírito de Deus, nem de possessão por entidades demoníacas. Eu quero falar da possessão por pessoas humanas, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre o assunto aí, o poder extraordinário do perdão. Dentro dessa questão da possessão por pessoas humanas, existem dois tipos de possessão de pessoa humana. Isso, dois tipos. A possessão de pessoas vivas. Existe a possessão humana de pessoas vivas e existe a possessão humana de pessoas mortas. Que isso, pastor? Quer dizer que um morto pode me possuir? Pode. Pastor, isso não é necromancia? Não. Necromancia é consulta aos mortos, mas eu quero dizer para você que existem pessoas mortas possuindo outras pessoas. Mas, pastor, isso não dá uma ideia de espiritismo, de ocultismo, de misticismo? Isso não dá uma ideia aí de espíritos, né, demoníacos? Não. Dá uma ideia, mas não é isso que eu estou tratando. Eu vou te explicar o que eu estou falando e você vai entender. Porque tem muita gente hoje possuída por pessoas humanas. Ou pessoas humanas que estão vivas,
ou pessoas humanas que estão mortas. Pastor, como que é estabelecido o princípio, né, da possessão humana? Vou te falar. Como funciona, na realidade, a possessão humana? O funcionamento, né? O funcionamento da possessão humana. Eu vou te falar como que é o funcionamento da possessão humana. Deixa eu até anotar aqui também, que a gente muitas vezes grava aqui, o senhor vai dando as coisas e a gente vai falando. Então, vamos recapitular para você entender. Vamos lá, existem tipos existe o conceito de possessão, aquilo que nos possui, aquilo que tem domínio, aquilo que está dentro de nós e se externa para fora, mas age de dentro para fora. Possessão, entrou dentro de mim. Existem 3 tipos de possessão. Existe a possessão por entidades demoníacas, são demônios que agem dentro das pessoas, agem de dentro para fora, se apoderam das pessoas. Existe a possessão pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus dentro da pessoa, fluindo, externando coisas maravilhosas, coisas tremendas da parte do Senhor para a nossa vida. E existe a possessão por pessoas humanas, é a pessoa humana dentro de você, não fisicamente, e é isso que eu vou te falar por como funciona isso. E existe aí os 2 tipos de possessão humana. A possessão, ou seja, aquilo que nos possui de pessoas vivas e aquilo que nos possui de pessoas mortas. Olha aí, já vai pegando. Aquilo que nos possui. Então, qual é o funcionamento? O que ativa a possessão humana? Como funciona esse ativamento da possessão humana dentro de nós? Deixa eu falar algo para você. Nós estamos falando o tempo todo de mágoa. O que é uma mágoa? É um sentimento de intenso desagravo no seu interior. É um pesar, é um descontentamento, é um mal recebido e aquilo fica te assolando dentro de você. Dentro de você. Eu quero falar para você que a tua mágoa, guarde isso, tem nome. A tua mágoa tem nome. Talvez o nome dessa mágoa se chama pai. Talvez o nome dessa mágoa se chama mãe. Talvez o nome dessa mágoa se chama ex-marido. Talvez o nome dessa mágoa se chama ex-esposa. Talvez o nome dessa mágoa se chama pastor de igreja. Talvez o nome dessa mágoa se chama professor, ex-namorado, ex-namorada, tio, tia, avô, avó, ex-funcionário da tua empresa. Talvez o nome da tua mágoa se chame sócio ou ex-sócio. Talvez o nome dessa mágoa que você tem, na realidade, se chame aí políticos. Mas toda mágoa ela tem um nome. Guarde isso que eu estou falando para você. Toda mágoa humana tem nome. Então, como é ativado a possessão humana dentro das pessoas, nas pessoas? Porque se é uma possessão, está dentro da pessoa. Como isso é ativado? Através de uma mágoa. Como assim, pastor? Mágoa. Eu disse agora. O que é a mágoa? A mágoa é um pesar. É um descontentamento que às vezes parece até brando, mas vai desencadear em algo horripilante, terrível dentro da pessoa. É um sentimento de intenso desagravo, algo que está dentro de você que te desagrada, que te fere, que te machuca, que te gera raiva, ódio, por causa do nome da tua mágoa. Por causa de um mal que o teu pai te fez, por causa de um mal que a tua mãe te fez, por causa de um mal que o teu marido te fez, por causa de um mal que o teu ex-namorado te fez, por causa de um mal que o teu pastor te fez, por causa de um mal que a irmã da igreja te fez, por causa de um mal que o teu professor te fez. Então aquele mal tem um nome. O nome a mágoa que está dentro de você tem nome. Tem nome e tem, na realidade, especificações. Então, o nome da minha mágoa é meu pai. O que ele te fez? Ah, ele me abusou sexualmente. Ah, ele me maltratou. Ele me espancou. Ele tentou me matar. Tentativa de homicídio. Então, a mágoa na tua vida, ela tem um nome, é o teu pai. Ela tem uma especificação, ela tem na realidade aí uma especificação do que aconteceu. Na realidade, meu pai tentou me matar. É um exemplo que eu estou te dando. Então, como que funciona essa ativação da possessão humana, de algo que nos possui? Veja, a partir do momento que eu fui magoado, que eu fui ferido, que eu fui machucado por alguém e por atitudes
que são as especificações do nome da mágoa na minha vida, por atitudes que aquela pessoa teve comigo, por ações que ela teve comigo, aquilo me feriu, aquilo me machucou, aquilo me magoou, e aquilo foi inserido dentro de mim, dentro de você. Então tem um mal aí que você recebeu de uma pessoa o quê? Humana, que está te ferindo faz anos da tua vida. Tem gente possessa de pessoas humanas muito tempo. É a possessão, na realidade, humana prolongada. Prolongada. Faz muito tempo que você está possesso de uma pessoa humana. Mas, pastor, quando você diz possesso de uma pessoa humana, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa possessão não é que a pessoa humana, o teu pai está dentro de você, fisicamente não está, mas o mal que ele te fez está. A dor que ele te causou está pulsando até os dias de hoje. Aquela tentativa de abuso que ele quis cometer contra você ainda está te remoendo por dentro, está te machucando por dentro. Então você é possesso de uma pessoa humana, de um mal que o teu pai te fez, de um mal que a tua mãe te fez. Então esse mal se apoderou de você. Esse mal está dentro de você, possuiu você. Então você é possesso de uma pessoa humana. Então a possessão humana, ela tem nome. A possessão humana tem nome, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu avô, pode ser a tua tia, pode ser o teu tio, pode ser o teu pastor, pode ser o teu patrão, pode ser o teu empregado, alguém que fez um mal para você, aquele mal está dentro do teu coração, você não consegue se libertar disso, e olha, e a possessão é tão grave que aonde você vai, aquela pessoa vai com você, dentro de você, porque é o mal que ela te fez, você carrega aquela pessoa dentro de você. É por isso que tem gente que fala assim, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Na realidade, não é que ela quer assumir, ela queria, na realidade, se desligar daquele mal, daquela pessoa que fez o mal para ela. Aí ela pode ir para o Japão, mas a pessoa vai junto dela, porque no coração dela, o mal que aquela pessoa fez está com ela, dentro dela. É por isso que você vai ter que aprender a liberar o perdão. Porque a partir do momento que você liberar o perdão, isso vai ser desvinculado de dentro de você, e aí você vai ser liberto dessa possessão humana. Então a possessão humana, ela se dá por várias razões, tá? Ela se dá por sexo, escute isso, sexo. A pessoa vai lá, ela tem sexo com você, ela difunde um mal dentro de você, aquele mal, na realidade, ele começa a agir na sua vida, é uma possessão humana por sexo. A possessão humana, ela se dá também por transferências, a pessoa vai transferir algo para a tua vida que não é bom, não é agradável, e eu não estou falando só de espíritos demoníacos não, eu estou falando de possessão humana mesmo, de males que a gente recebe, mas ela se dá muito por causa de mágoas, de amarguras, de ofensas que nós recebemos, porque a pessoa, ela absorve aquele mal dentro dela, aquele mal fica ruminando dentro dela prolongadamente por muito tempo da vida dela, a pessoa fica remoendo aquilo, ela fica na realidade se alimentando daquilo, tem muita gente se alimentando de amarguras diariamente, se alimentando na realidade de rancores diariamente, e aquilo começa a se externar na sua vida. Então aquela possessão é um mal que a pessoa recebeu e que possui ela, e esse mal tem nome. Por isso que é uma possessão humana. Essa possessão pode ser de uma pessoa viva, talvez a pessoa que te fez o mal, ela está viva, por isso é uma possessão humana. É uma possessão humana porque quem te fez o mal, o teu pai ainda está vivo. A tua mãe ainda está viva. O teu patrão ainda está vivo. O teu chefe ainda está vivo. O teu tio ainda está vivo. Foi alguém que te fez o mal. A atitude daquela pessoa foi uma atitude que te causou um grande mal, uma ferida profunda foi aberta na tua vida, e essa pessoa que fez isso está viva. Agora, a possessão pode ser de uma pessoa morta. Aquela pessoa, ela fez um mal gigantesco contra você, ela te machucou, ela te feriu profundamente, você recebeu aquele mal, mas essa pessoa já morreu. Essa pessoa está morta, a pessoa já não está nesse campo de vida, nessa esfera de vida. Essa pessoa já está, ela já faleceu. Então pode ser um pai que faleceu, pode ser uma mãe que já faleceu, pode ser um pastor que já faleceu, mas essa pessoa fez algo tão terrível contra você, fez um mal tão terrível contra a tua vida, que você ainda guarda isso dentro de você. E essa pessoa é morta, então você é possessa de uma pessoa morta.
Tem gente possessa de pessoas vivas, tem gente possessa de pessoas mortas. O problema é que quando a gente, como eu posso falar, quando a gente vive essa possessão, na realidade, essa possessão de pessoas mortas ou vivas, nós acabamos recebendo tudo aquilo que vem daquela pessoa. Porque você está vinculado. Você tem que entender que quando uma pessoa te faz o mal, você se vincula a ela. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar de uma maneira detalhada para você não ficar, pastor, que coisa de doido. Não é coisa de doido. Quando uma pessoa faz o mal para você e você guarda esse mal dentro de você, no teu coração, aquilo gerou uma mágoa profunda, você não liberou perdão, você não tratou aquela situação, aquele mal que te fizeram, que te causaram, aquela situação que te feriu profundamente, você não trata aquilo, na realidade te vincula àquela pessoa. Por isso que eu falo que é uma possessão de pessoas vivas, porque você está vinculado àquela pessoa por causa do mal que ela te fez. Enquanto você não liberar, quando você libera algo, alguma coisa está sendo desprendida. Quando você libera alguém, ele está sendo desprendido. Quando você libera perdão para essa pessoa, aquele mal que ela te fez, se desprende de você. E você então passa a ser o quê? Livre. Você passa, na realidade, a ser liberto de uma possessão de uma pessoa viva. Então você passa a ser liberto de um mal que te fizeram e que estava causando sofrimentos terríveis na sua vida, inclusive maldições. Então você libera o perdão, aquilo, na realidade, que estava te prendendo se desprende, aquele vínculo que estava dentro de você quebrado, aquele mal sai de você. Sai aquele mal. Então você começa a ser liberto dessa possessão de pessoas mortas ou de pessoas vivas. Então tem muita coisa que fizeram para você que a pessoa ainda tá viva, que a pessoa tá morta. Você guardou isso dentro de você. Tem gente, irmãos, possesso há muitos anos. A pessoa ainda lamenta o mal que recebeu durante anos. A pessoa, ela na verdade se tornou amargurada, ela guarda rancores, ela guarda mágoas, ela guarda ódio da pessoa que lhe fez o mal, porque aquela pessoa lhe prejudicou. Talvez a pessoa ela fez o mal contra você, ela te abusou sexualmente e isso te trouxe transtornos físicos, fisiológicos. Isso te trouxe uma vinculação de posteridade, porque aquele abuso sexual gerou um fruto, gerou uma criança, e aquilo se tornou um vínculo de posteridade. E isso te faz você ser possessa daquela pessoa, muitas vezes viva ou morta. Muitas vezes você foi, na realidade, maltratado pelo teu pai, o teu pai te espancava. Você tem marcas no seu corpo de espancamento, de violência doméstica. Você olha para as tuas mãos, para o teu corpo, existem hematomas que ainda ficaram de abusos físicos que você recebeu, de violência que você sofreu, e isso faz de você uma pessoa de possessão de pessoa viva, porque você guarda esse rancor ainda, você guarda esse ódio ainda dessa pessoa que te fez, que te maltratou, que te espancou, que na realidade tentou fazer isso. Muitas vezes, na realidade, a pessoa te fez, tentou te matar. É um pai, é uma mãe que tentou um dia te matar, uma pessoa que na rua tentou te matar e você guardou esse ódio, você guardou esse rancor. Aquela pessoa, ela tentou me matar, ela tentou, na realidade, me envenenar, ela tentou me enforcar, ela tentou, na realidade, passar o carro por cima de mim. Você guardou rancor daquilo, você guardou ódio daquilo, e aí você é uma pessoa possessa de uma pessoa viva ou de uma pessoa que já está morta. Então, muitas vezes, o mal que você recebeu é, na realidade, uma humilhação pública que você sofreu. A pessoa te humilhou publicamente, na presença de várias outras pessoas, ela te constrangeu publicamente, ela te difamou, imputou algo falso, deprimente, publicamente, ela te caluniou, ela te acusou de uma maneira terrível na frente de pessoas. Aquilo te machucou profundamente, aquilo te causou uma dor, um remorso, uma ira muito grande em relação àquela pessoa, e ali você acabou se tornando uma pessoa possessa de uma pessoa viva ou de uma pessoa que já está morta. Talvez o mal que te fizeram, na realidade, é que o teu pastor
O pastor que você congregava, ele te seduziu sexualmente e chegou chegou aos ouvidos do seu marido. O seu marido foi tirar satisfação, brigou, se separou de você e aquilo te feriu profundamente porque ele não te deu ouvido, achou que você caiu naquilo e na realidade você ali sofreu um mal terrível e você se tornou possessa de uma pessoa viva, tanto do pastor quanto do seu ex-marido. Aquilo te machuca, aquilo te fere. Talvez o teu pastor, na realidade, lançou uma palavra de maldição sobre a tua vida. Ele disse que a tua vida, esse foi o mal que você recebeu. Ele disse que a tua vida nunca ia para frente, que você nunca ia ser feliz na vida, que as coisas nunca iam dar certo para você, que você ia sofrer, que você ia empobrecer, que você ia voltar lá de uma maneira miserável, que você ia voltar lá para ele orar, e aquilo entrou dentro de você, te feriu profundamente, te machucou, aquilo trouxe uma ira, trouxe uma revolta dentro de você, e a partir dali você se tornou uma pessoa possessa de uma pessoa viva, que foi o teu pastor. Quero dizer para você, ou de uma pessoa morta, que às vezes esse pastor já morreu. Eu quero dizer para você que tem muita gente possessa de pessoas vivas. Veja, e quando a gente é possesso de uma pessoa viva ou morta, a gente recebe uma carga de transferência. O que está naquela pessoa vem pra gente. Por quê? Porque na realidade eu estou me vinculando, sou eu que me vinculo a ela através do mal que eu recebi, porque eu continuo guardando, me prendendo com aquilo dentro de mim, eu fico preso àquilo. Então eu me prendo àquela pessoa. É por isso que eu falo, a pessoa pode ir para o Japão, ela pode ir para a África, ela pode ir para os Estados Unidos, ela pode ir para a Alemanha, ela pode ir para qualquer parte do mundo, ela pode mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mas se ela não liberar o perdão, aquela pessoa vai junto com ela dentro dela, porque o mal foi difundido dentro dela. Pastor, isso é real? É real. Eu conheço muita gente possessa de pessoas humanas, ou de uma pessoa que está viva, ou de uma pessoa que está morta. Quanta gente? Deixa eu falar aqui sobre possessão de pessoas mortas. Teu pai já morreu, mas você carrega uma mágoa dele há muitos anos. A tua mãe já faleceu, mas você carrega uma mágoa de uma situação que aconteceu na tua casa, de uma exposição que ela fez em relação a você publicamente, aquilo te feriu, aquilo te magoou. Você nunca falou isso, mas você carrega isso dentro de você. Talvez é uma situação, é um tio que já morreu, mas que te abusou sexualmente. Quantos casos que a gente pega de pessoas que já morreram, mas que prejudicaram outras pessoas, que entristeceram outras pessoas, que machucaram outras pessoas, coisas grotescas, coisas graves, coisas terríveis. Às vezes é um remorso que você tem, algo que te magoa muito, de uma situação que você cometeu, de um pecado que você cometeu. Você adulterou, teve um filho de uma pessoa, essa pessoa já faleceu, mas você sabe que esse filho não é filho do teu atual marido. Isso te machuca, isso te magoa. Você é possesso de uma pessoa morta. Tem muitas pessoas possessas de pessoas mortas. E pessoas que são possessas de pessoas mortas, elas acabam recebendo uma transferência de morte também. Elas ficam depressivas também, tanto pessoas vivas quanto pessoas mortas. Mas ali, um espírito de morte, ele começa a assolar a vida daquela pessoa. Depressão, angústia, a pessoa tem vontade de sumir, desaparecer, vontade de morrer, vontade, na realidade, de ir para bem longe, tem vontade de ficar o tempo todo na cama. O espírito de morte começa a assolar, porque também você está possesso de uma pessoa morta, do mal que ela te fez. Esse mal já foi muito tempo. É isso que você tem que entender. Você vai ter que romper, você vai ter que se desprender, se desvincular dessa pessoa dentro de você. Pastor, isso pode durar muito tempo na vida das pessoas? Pode. É como eu disse, a possessão humana pode ser duradoura e crônica. Tem gente que na realidade morre possesso de pessoa humana. A pessoa morre, mas não libera perdão. A pessoa morre, mas não trata a situação. A pessoa morre, mas não libera perdão para o pai. A pessoa morre, mas não libera perdão para a mãe. Pastor, como eu faço para liberar perdão para uma pessoa humana viva e para uma pessoa humana morta, quando eu estou possesso de uma pessoa humana como essa, uma possessão de pessoa viva ou de pessoa morta? Como que eu faço, por exemplo, para liberar o perdão para uma pessoa viva? Se você, na realidade, sabe que aquela pessoa te fez o mal e esse mal está
o tempo todo pulsante dentro de você, esse mal te persegue, esse mal te assola, você não dorme direito, você não vive bem, aquilo tem assolado você o tempo todo, você sabe que onde você vai a pessoa está dentro de você. Ela vai atrás, ela vai junto, na verdade, atrás não. Ela vai com você, porque ela está dentro de você, o mal que ela te fez está dentro de você. Então como que você faz isso? Primeiro, você vai ter que fazer uma oração pedindo perdão para Deus por carregar algo que você não deveria carregar dentro de você, que é esse mal. Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, me perdoa por eu estar carregando esse mal. A partir de hoje eu me desvinculo desse mal dentro de mim. Segundo, você tem que chegar para Deus e liberar perdão para essa pessoa viva que te fez esse mal, porque o mal que ela te fez faz você ser possessa dela. Então você tem que pedir para Deus: Senhor, me libera perdão. Eu libero perdão pro meu pai, eu libero perdão para minha mãe, eu libero perdão pro meu tio. Olha o mal que ele me fez, olha a malignidade que ele me causou, mas eu libero perdão sobre a vida dele. Eu me desvinculo dessa pessoa dentro de mim. Eu me desvinculo dessa pessoa de todo mal. Terceiro, talvez o Espírito Santo ele te conduza a você ir, no caso da pessoa viva, você ir pedir também perdão. Às vezes tem casos que foi a pessoa que nos fez mal, mas o Senhor, para quebrar um vínculo, ele faz a pessoa ir lá pedir perdão, liberar, mas também pedir o perdão. Olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou te pedir perdão. Quantas vezes, irmão, eu fui ofendido, eu liberava perdão para a pessoa, mas o Senhor falava assim para mim: vai lá, pede perdão para essa pessoa também. Trata isso daí. Não deixa isso ficar no mundo espiritual para que isso não venha te tornar uma pessoa possessa de pessoas humanas. Tá? E aí eu ia lá, além de eu liberar perdão já diante de Deus, nas minhas orações para aquela pessoa, eu também chegava naquela pessoa e pedia perdão. Olha, se eu te fiz algo mal, se eu fiz algo que te entristeceu, se eu fiz algo que te magoou, se eu fiz algo aí que te enfureceu, que te enraiveceu, que tirou, eu quero te pedir perdão diante do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui e eu quero quebrar tudo isso na nossa vida em nome de Jesus, porque através disso um vínculo está sendo quebrado, maligno, demoníaco com aquela pessoa. Pode ser que você vai continuar tendo um relacionamento normal com aquela pessoa, pode ser que na realidade o Senhor, o próprio Deus, vai afastar aquela pessoa de você. Então assim, isso é porque a Bíblia diz que há tempo de abraçar, tempo de se afastar. Então é um princípio estabelecido do tempo divino nas nossas vidas. Você tem que entender que você vai ter que na realidade pedir perdão para Deus por causa desse mal que você está carregando dentro de você. Você vai ter que liberar perdão para a pessoa que te fez o mal. Você muitas vezes, segundo um direcionamento específico de Deus, vai ter que pedir perdão para a pessoa que te fez o mal, e também você vai ter que fazer uma oração rejeitando tudo aquilo que você recebeu daquela pessoa que te fez o mal. Porque, como eu disse, quando você recebe aquele mal que a pessoa fez dentro de você, aquele mal ele é difundido dentro de você. Então você começa a ter muitos problemas, você sofre de doenças, você passa a ser uma pessoa depressiva, você fica uma pessoa irada, nervosa, às vezes você fica possessa também de espíritos demoníacos. Escute isso. Pessoas que sofrem de possessão humana tendem a sofrer de possessão demoníaca. Porque a possessão humana é nada mais do que nada menos o mal que a pessoa te fez, que você carrega dentro de si. Então aquele mal abre uma porta também para que um espírito demoníaco entre dentro de você também. Tá? Então você tem que fazer o quê? Você tem que se desvincular, fazer uma oração, falando para o Senhor Espírito de Deus: Senhor, eu rejeito a partir de hoje toda transferência, tudo que veio daquela pessoa para mim, que entrou dentro de mim, eu estou rejeitando, me desvinculando, desfazendo isso de dentro de mim. Eu estou quebrando agora, anulando agora, cancelando agora e proibindo esse mal a partir de hoje na minha vida. Então, a partir de que você vai fazendo isso, o Senhor ele vai trazendo uma mudança na tua vida. Você vai ver uma mudança radical. Tem coisas na tua vida que não aconteceram e vão começar a acontecer. Muitas vezes, a vida de pessoas estão retidas por causa de possessão humana. Agora, como que eu lido com... como que eu faço para tratar a possessão de pessoas mortas? Veja, é uma possessão humana, mas de pessoas mortas. Veja, a pessoa já morreu. O mal que ela me fez continua dentro de mim, mas ela já morreu. Então você vai pedir perdão para Deus, você tem que pedir perdão para Deus. Porque, na realidade,
aquela pessoa, na realidade, te fez o mal, aquilo te aflige, aquilo te machuca, aquilo está pulsante dentro de você, aquilo, na realidade, corrói dentro de você. O tempo todo, você não se esquece do que aquela pessoa fez, você não se esquece do mal que ela te causou, você não se esquece do transtorno que ela cometeu com você. Então, a partir daquele momento, você vai ter que, na realidade, também liberar perdão para essa pessoa, né? Mas o que você vai ter que fazer? Primeiro, pedir perdão para Deus, você vai liberar perdão para a atitude que ela cometeu. Senhor, olha, minha avó morreu, mas eu quero eu quero me desprender, né, da atitude que ela cometeu. Senhor, eu libero perdão dentro de mim para a atitude que a minha avó cometeu, porque senão dá uma impressão que a gente está tratando, né, consultando, na realidade, uma pessoa morta. A pessoa que já morreu, ela já morreu. O que você tem que fazer, na realidade, é se desvincular da atitude maligna que ela te cometeu. Então você libera o perdão dentro de você. Senhor, eu estou liberando o perdão dentro de mim, eu estou me desvinculando do mal que a minha avó me causou. Eu estou me desvinculando desse mal, eu estou me desvinculando daquela atitude que ela me acometeu, porque isso está me trazendo mal. Você não vai pedir perdão para a pessoa, porque a pessoa já está morta, que aí é necromancia. Eu quero pedir perdão para minha avó. Não, você vai acabar invocando espírito de morte para a tua vida, e isso não tem parte, Deus não tem parte com isso. Então você vai fazer o quê? Primeiro, pedir perdão para Deus. Segundo, liberar perdão dentro de você, se desvincular desse mal dentro de você. Falar, Senhor, eu me desvinculo da situação que eu vivi com a minha avó. A partir de hoje, eu libero o perdão diante do mundo espiritual, diante do Senhor, nessa situação, nessa circunstância que me trouxe dor. Então, a partir do momento que você começa a ser liberto. Então, quando você começa a fazer isso, gente, você começa a ser liberto. Então aquele mal que estava em você, ele se desprende, ele é retirado, ele é arrancado. E aí você se desvincula dessas pessoas dentro de você. Se desvincula de pessoas vivas ou de pessoas mortas. E aí a sua vida começa a fluir. Porque carregar a gente dentro da gente, mal que as pessoas nos fizeram, acaba trazendo um jugo terrível para a nossa vida. Então o Senhor Espírito Santo, o que ele está querendo dizer para você através dessa aula? Você precisa se libertar daquela pessoa viva. Você precisa se libertar do mal que ela te fez. Você precisa se libertar das malignidades que ela te causou só através do poder extraordinário do perdão. Você precisa perdoar essa pessoa, liberar perdão para ela, pedir perdão para Deus. Talvez vai ter que pedir perdão para a pessoa. Talvez a sua avó é falecida, o teu avô é falecido, mas ele te cometeu um pecado que você não esquece. Quantos avós que não abusaram da neta, a neta gerou uma criança através daquilo, ela vê o mal que causaram na vida dela o tempo todo. Né? A pessoa te atropelou, essa pessoa já morreu. Ela morreu num acidente de carro, matou todo mundo, matou quase todo mundo, mas você sobreviveu. E você sabe que aquela pessoa, ela fez aquilo de propósito, ela fez aquilo, na realidade, com maldade, mas você sobreviveu e você vive no teu corpo, muitas vezes, uma lesão cerebral, uma lesão da coluna, e você não anda, você tem um problema gravíssimo de saúde por causa disso, mas essa pessoa já morreu, essa pessoa está morta. Então você precisa liberar o perdão dentro de você. Você precisa liberar esse perdão no mundo espiritual. Falar para Deus, Senhor, eu estou liberando o perdão para aquela atitude que essa pessoa cometeu um dia comigo. Essa pessoa está morta, mas eu estou falando isso diante do Senhor que é vivo. Não, você jamais vai falar com aquela pessoa que está morta porque ela já morreu, mas você vai falar diante de Deus a atitude que ela causou e que te machucou profundamente. Quando você fizer isso, gente, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque você está possesso de uma pessoa humana. Tá? E como eu disse, pessoas possessas de pessoas humanas, elas muitas vezes acabam sendo possessas por entidades demoníacas. E pessoa possessa de pessoas humanas abrem portas para uma possessão demoníaca, e a possessão que é pelo Espírito de Deus não acontece. O Espírito Santo, ele não se apodera de uma pessoa que tem possessão humana. Ele não se apodera de uma pessoa que tem possessão demoníaca.
Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água saudável. Ou você é quente ou você é frio, o morno Deus vomitará fora. Então o Senhor está falando para mim isso. Declarar isso sobre a tua vida. Chegou o tempo da tua libertação. Chegou o tempo. Você precisa entender que se você não liberar esse perdão, se você não perdoar essa pessoa, você pode mudar de estado. Eu conheço gente que mudou de cidade, mudou de estado, mas não conseguiu vencer o mal que lhe fizeram dentro de si. Era uma pessoa possessa de uma pessoa humana. Porque o que a pessoa fez foi tão grave para ela que ela não conseguiu se libertar daquilo e ela, na realidade, acaba muitas vezes morrendo, mas com aquela mágoa no coração, com aquele mal que lhe fizeram no coração. Deus não quer que você venha morrer, que seja de velhice, mas cheio de amargura, cheio de mágoas. Quantas pessoas que nós conhecemos, cheias de mágoas, cheias de amargura. A pessoa já é idosa, mas carrega a mágoa de 10, 15, 20, 30 anos. Então Deus quer trazer essa libertação na tua vida. Mas para isso acontecer, você precisa de um posicionamento espiritual. Você precisa agir através do poder do perdão. Você precisa perdoar o teu pai. Você vai precisar perdoar a atitude da tua mãe. Você vai precisar perdoar essas pessoas. Quando você fizer isso, você vai se desvincular. Porque hoje você está assim, ó. Você está vinculado. Aí você tenta se desprender do seu jeito com o seu governo humano. Você tenta se desprender com a sua força humana, não consegue. Mas no dia que você liberar perdão, e você manter isso dentro de você, sempre declarando no mundo espiritual esse perdão para essa pessoa, esse perdão para a atitude que essa pessoa morta cometeu, ó, isso aqui vai acontecer. Você vai se desprender, você vai andar, você vai fluir, as coisas vão acontecer. É muito comum pessoas que se desprendem, pessoas que se desvinculam após uma atitude de perdão, a vida dela começar a fluir em todas as áreas da sua vida. Talvez muitas coisas você está perdendo da parte de Deus por causa de possessão de pessoas humanas, pessoas vivas ou pessoas mortas. O mal que te fizeram foi algo tão grande que aquilo já se tornou, na realidade, um objeto de estimação dentro de você. Você está sempre remoendo isso. Dia após dia você fica se lembrando. Dia após dia você fica se lamentando. Dia após dia você fica, na realidade, comentando sempre o mal que as pessoas te causaram. E está na hora de você deixar Deus arrancar isso dentro de você. Mas Deus só vai arrancar na medida que você se posicionar e começar a perdoar aquilo que te fizeram de ruim um dia na tua vida. Então fique com essa palavra. O Senhor quer trazer essa libertação, o Senhor quer trazer essa mudança. Isso é uma revelação que o Senhor Espírito Santo nos trouxe para esse curso APE, o poder extraordinário do perdão. Não se permita ser possesso de uma pessoa humana, porque se você for possesso de uma pessoa humana, isso também abrirá porta para uma possessão por demônios. E a possessão pelo Espírito de Deus jamais vai acontecer na tua vida. Porque Deus não tem parte com o que é ruim, com o que é mal. Deus precisa te limpar primeiro. Você precisa permitir essa limpeza. Porque quando você se esvazia do que você está cheio, desse mal que te fizeram, você é cheio do que você está vazio, que é do poder do Senhor, da presença do Senhor. Martinho Lutero, um reformista protestante, disse isso. Seja cheio do que você está vazio e seja vazio do que você está cheio. Talvez você está precisando ficar vazio. Vazio das mágoas, vazio das dores, vazio das angústias, vazio das agonias, das coisas ruins que te fizeram. Na medida que você fica vazio, que você se limpa disso, aí você vai ser cheio do que você está vazio, que é da presença do Senhor, da visitação do Senhor, do poder do Senhor. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Na medida que você se libertar, que você se limpar, que você se desprender dessas pessoas humanas, vivas ou mortas, das atitudes que elas te causaram, dos problemas que elas te causaram, das dores que elas te proporcionaram, você vai começar a se limpar, se esvaziar de tudo isso, e você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. É muito comum pessoas
que se desprendem, que perdoam, elas serem batizadas no Espírito Santo. É muito comum pessoas que se desprendem receberem o poder do Espírito Santo na sua intensidade. É muito comum pessoas que liberam perdão serem cheias da presença do Senhor, receberem dons do Espírito Santo, porque quando você desprende de algo ruim dentro de você, daquela pessoa que te fez mal, daquela pessoa que te causou um transtorno, a presença do Senhor começa a te encher de uma maneira extraordinária. E você começa a ser cheio da graça do Senhor. Você vai dizer assim: por que eu não experimentei isso antes? Por que eu não vivi isso antes? E isso está ao seu dispor. O Senhor Espírito Santo está mandando eu dizer isso para você. Perdoa essa pessoa, não fique possessa dela. Perdoa essa pessoa, porque na medida que você perdoar, na medida que você conseguir perdoar, pastor, eu não consigo, eu já tentei. Você vai ter que perseverar, você vai ter que fazer isso por fé, você vai ter que romper, porque na medida que você fizer isso, que você perdoar aquela pessoa, Senhor, eu estou perdoando meu pai, eu estou perdoando o Chiquinho, eu estou perdoando a Zequinha. Por que você está perdoando, filho? Porque ela me abusou, porque ela, Senhor, ela me maltratou, porque ela se deitou com meu marido, ela era minha melhor amiga, Senhor. Mas eu estou perdoando ela, porque ela roubou meu marido, destruiu meu casamento. Porque o meu marido, Senhor, o Antônio, meu marido, Senhor, o Valdir, o Luiz, abandonou a minha casa e deixou eu passando fome com os meus filhos. Os meus filhos ficaram com problemas de dislexia, problemas mentais, cerebrais, por causa que eles passaram fome. Na medida que você vai citando o nome dessas pessoas e falando aquilo que elas fizeram e declarando isso no mundo espiritual, Senhor, eu estou liberando perdão, o Senhor vai fazer algo na tua vida. Talvez a Primor seja igual uma semente quando você planta. Você está plantando aquela semente, mas aos olhos nus você não está enxergando nada. Porque você planta, você cobre, né? E ali você não vê nada acontecendo aos olhos nus. Mas no oculto, no silêncio, longe do seu alcance visual, o Senhor está trabalhando. O Senhor está visitando. O Senhor está manifestando. Talvez é muito comum, hein? Deus visitar aquela pessoa viva que te fez o mal e também tocar na vida dela para ela vir te pedir perdão. É muito comum isso acontecer, porque quando Deus começa a tratar com você, é muito provável que Deus também comece a tratar na vida da outra pessoa. É muito comum isso acontecer, de Deus visitar aquela pessoa que te fez o mal e de ela vir tratar. Pode ser que isso nunca aconteça, mas pode ser que isso aconteça. Portanto, na medida que você perdoar, na medida que você romper no perdão, coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. É tempo. É tempo de cura para a tua vida. O Senhor está mandando eu profetizar isso. É tempo de libertação. Labate akamandai. Ei, eu estou vendo aqui, eu estou dando essa aula e eu vejo muita gente jogando sujeira debaixo do tapete. Mas ao mesmo tempo, arabate, o kamandi, kiwatakawasai, erabicheki wasiri kamandai. Eu vejo essa pessoa levantando esse tapete e começando a tirar essa sujeira de coisas que você guardou para você, de coisas que você também cometeu, de coisas erradas que você praticou, e isso também te machucou muito, te fere muito, e você carrega isso para a vida toda. Tá na hora de você ser liberta dessa possessão humana. Tá na hora de você ser liberto dessa possessão humana. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Na aula que vem, nós vamos falar de outros assuntos aí. Temos muitas coisas para falar. Que o Senhor possa te libertar. Que você possa viver a intensidade da glória de Deus na tua vida. Para isso, você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que operacionalizar. Estar na dimensão do perdão divino para a sua vida. Amém? Nós estamos no primeiro módulo. Tá? Nós estamos nesse primeiro módulo falando somente sobre a questão da liberação do perdão. No segundo módulo, nós vamos tratar somente da petição de perdão. Então, aprimora o primeiro módulo, nós estamos falando sobre o poder extraordinário da liberação do perdão. No segundo módulo, nós vamos falar sobre o poder extraordinário da petição de perdão. Mas eu coloquei a temática aí sobre o poder extraordinário do perdão.
Se inscreva no nosso canal, eu sou o pastor Rogério Zaite. Fale conosco, se você quiser falar conosco de uma maneira específica. Nosso WhatsApp é 011 96467 3287. Fale conosco. Você também pode falar através do nosso canal do YouTube também, Pastor Rogério Zaite. Facebook, a mesma coisa, Pastor Rogério Zaite. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que à medida que vão entrando novos vídeos, você estará sendo notificado e vai poder aí desfrutar da palavra do Eterno. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique na paz do Senhor.